Na aula de hoje, nós vamos trabalhar a função polinomial de primeiro grau. Função polinomial de primeiro grau é uma função que gera uma reta como gráfico. A forma da função de primeiro grau é ax mais b. O a gente chama de coeficiente angular. E o b, o ponto que o gráfico intercepta o eixo y. Tá? Nós podemos ter três classificações para a função de primeiro grau. Então, a gente vai analisar as classificações da função de primeiro grau. A classificação é função afim. A função afim é quando o a é diferente de zero e o b também é diferente de zero. Então, quando a e b são diferentes de zero, nós temos uma forma, né, da função afim, que é ax mais b. Eu tenho a e o b. Tá? Valores numéricos aqui, quaisquer valores numéricos. O gráfico dela tem esse comportamento. Aqui, claro, pode ser assim ou poderia ser assim. Depois nós vamos analisar a ideia de crescimento ou decrescimento. Nesse caso aqui, o b é o ponto que o gráfico intercepta o eixo y. Bem, a segunda classificação é a função linear. Quando é que a função é linear? Quando o gráfico intercepta já exatamente a origem do sistema cartesiano ortogonal. Para que isso ocorra, o b tem que ser igual a zero. Então, quando o a é diferente de zero e o b for igual a zero, eu tenho uma função linear. Ou seja, tem esse formato, f de x igual a ax. Eu não vou ter um termo independente aqui. E o gráfico, você tem esse comportamento, né? Ele intercepta exatamente na origem do sistema cartesiano. E o terceiro caso, muitos autores não trabalham como função de primeiro grau, trabalham como uma outra classificação, que é a função constante. Quando é que a função é constante? Quando a é igual a zero. A forma dela é f de x igual a b. Ó, não tem o a. Quando nós vamos fazer a representação gráfica dessa situação, nós temos uma reta horizontal. Em que posição? Na posição que o b. Se o b for maior que zero, vai estar acima de x. Se for menor que zero, vai estar abaixo do eixo x. Então, essas três são as classificações da função de primeiro grau. As funções afim e linear, elas podem se classificar em crescente ou decrescente. Quando é que elas são crescentes? Quando o a é maior que zero. Então, nós temos a ideia do gráfico. Se a gente vai analisar o gráfico de uma função crescente, né, inclinação para a direita, essa aqui é uma função afim, e essa aqui que passa pela origem, uma função linear. Então, quando eu tenho uma inclinação para a direita, função crescente, ou a maior que zero. Quando ela é decrescente? Quando a for menor que zero. Então, quando a é menor que zero, ela é decrescente, inclinação para a esquerda. Então, nós temos aqui um modelo de gráfico de uma função afim, o b, ponto que intercepta o eixo y, e um modelo de uma função linear, interceptando a origem do sistema cartesiano. Esses dois casos, e crescente e decrescente, apenas afim e linear, pode ter essa classificação. Vamos ao primeiro exemplo. Esboce o gráfico das funções. Letra A. F de x igual a x mais 2. Que tipo de função é essa? Essa é uma função afim, porque eu tenho o a e o b. O a é 1, o b é 2. Gente, assim, ó, quando nós vamos esboçar o gráfico, eu sugiro que vocês trabalhem apenas com dois valores. O primeiro valor é 0, aqui é x e aqui é y, certo? Uma tabela de valores. Tá? Vamos fazer uma tabela de valores, atribuindo valores para x e encontrando os correspondentes em y. Então, aqui 0 e 1.
é o suficiente. E aí nós temos, para encontrar o y, eu substituo aqui. Eu vou ter 0 mais 2, que é 2. 1 mais 2, que é 3. Esses dois pares ordenados, que são o 0 e o 2, e o 1 e o 3, me dão possibilidade de eu fazer o esboço do gráfico. Veja, vamos para cá, traçamos os eixos coordenados, eixo x, eixo y. Aqui no x nós podemos colocar o 0 ou 1. Aqui no y, 1, o 2 e o 3. E aí nós vamos ter 0 com 2. Ponto aqui, né? 0 para x, 2 para y. Depois, 1 para x, 3 para y. Traça o pontilhado. Esses aqui são os dois pontos. O gráfico, ele tem que passar por esses pontos. Então, o nosso gráfico vai ter esse comportamento aqui. Então, esse é o gráfico da função f de x igual a x mais 2. É o gráfico crescente porque o a é maior que 0. Vamos ao exemplo B. Ó, no exemplo B, f de x igual a menos 2x menos 1. Que tipo de função é essa? Uma função afim, mas é uma função decrescente, porque o a é negativo. Bom, mesma ideia que a anterior. Tabela, x, y. Que valores nós usamos na tabela? Os mesmos que nós falamos no anterior. 0 e 1. Não precisa valores diferentes desse. Aí você vai ter menos 2 vezes 0 menos 1. Menos 2 vezes 0, 0. Menos 1, menos 1. Menos 2 vezes 1, menos 1. Menos 2 vezes menos 1, menos 2. Menos 1, menos 3. Nós temos aqui os pares ordenados. 0 e menos 1 e 1 e menos 3. Quando nós vamos traçar o gráfico, a gente vai ter os eixos coordenados, x, y, a origem. Nós vamos ter 0, 1, aqui nós colocamos o 1 para x. E no y nós vamos ter os negativos. Então eu vou ter negativos aqui, menos 1, menos 2, menos 3. Aí nós vamos ter 0 com menos 1, ponto aqui. O outro ponto vai ser 1 com menos 3. 1 com menos 3, o encontro dessas retas pontilhadas vai ser aqui o ponto. E aqui não tem questão desse aberto fechado, tá? Aqui o ponto que deu é o ponto que deu. Aí nós vamos ter o traçado do gráfico, tá? Deve ser reta, tá? Esse é o gráfico. Olha, que tipo de função é essa? Decrescente. O B. Vamos ao segundo exemplo. Determine a função f de x igual a x mais b que gera o gráfico abaixo. Observe que esse gráfico aqui é de uma reta crescente, então o a tem que ser maior que 0, e o b ele não pode ser 0. Então, se vocês nem tivessem esse aqui, né, vocês saberiam que ela vai gerar, e esse gráfico gera uma função de primeiro grau. Bom, como é que eu faço para determinar essa função? Eu preciso determinar o a e o b. Como é que eu determino o a e o b? Eu vou observar esses pares ordenados. Primeiro par ordenado, eu tenho x1 e y4. O outro par ordenado é 3 e 6. X é 3, y é 6. Para nós determinarmos o a e o b, eu vou pegar cada par ordenado desses. Então, eu vou pegar o primeiro par ordenado, que é 1 e 4. E vou substituir aqui na função. Lembrando, esse aqui é x e esse aqui é y, ou f de x. Então, eu vou ter aqui como sendo a vezes 1 mais o b igual a 4. Ou ainda, a mais b é 4. Uma equação.
Pego outro par ordenado, que é 3 e 6. Da mesma maneira, vou substituir o x por 3 e a f de x por 6. Então eu vou ter a vezes 3 mais o b igual a 6. Ou ainda, 3a mais b é 6. Muito bem. Como é que eu faço para encontrar agora o a e o b? Vou pegar essas duas equações e fazer um sistema. Eu vou ter a mais b igual a 4 e 3a mais b é 6. Como é que eu faço para cancelar uma das variáveis aqui? Vou multiplicar a primeira por menos 1. Nós teremos aí menos a, menos b, menos 4. 3a mais b igual a 6. Cancela, cancela. Fica 2a igual a 2. A vale quanto? A igual a 1. Se eu determinei que o a vale 1, como é que eu determino o b? Vou pegar essa equação aqui e vou substituir o a por 1, que vai ficar 1 mais o b igual a 4. Fica b igual a 3. Logo nós temos que o a vale 1 e o b vale 3. Qual é a função? Eu substituo agora aqui o a por 1, o b por 3. Então nós vamos ter que a f de x é igual a 1 vezes x, que é x, mais 3. Esta é a função que gera este gráfico aqui.